Hey everyone, welcome to the Inside Idol Studios Day, and I'm here to remind you that we do have subtitles, and to activate them, you just have to click below. Hola a todos, bienvenidos a Inside Iron Studios Day y estoy acá para relembrarlos que tenemos subtítulos, así que activarlos acá abajo. Inside Iron Studios Day do mês de setembro. Eu estou aqui com a minha querida Jéssica. Tudo bem, Jé? De novo estamos aqui. Estamos aqui porque este é o mês Do quê? que precede o Halloween. Ah, tá. E já, deixem nos comentários como que a gente deve se fantasiar aqui. Ah, eu amo Halloween. Vamos. Meu nível também. A gente pode fazer meu aniversário no Inside. Quando que é o Inside? Vera, faz um bolinho Um aí bolo pra gente mim. cantar pra Jéssica. Parabéns. E eu tô com umas ideias de fantasia já para mim. Ah, tá. Mas deixa aí nos comentários que a gente ainda não temos os convidados, mas a gente vai fazer. Mas isso é só o mês que vem? Porque Eu só não este quero mês... ir de Tartaruga Ninja. Aquele dia da Tartaruga Ninja foi muito humilhante. Ah, entendi. Você não quer tartaruga não, ninja, mas tudo bem. humilhante. Você pode escolher. Você pode escolher. O que a gente vai fazer agora, neste mês, Jéssica, temos muitas novidades esse Não, mês. tem muita coisa. No Você fim foi do- pra San Diego. Pra D23, D23, né? temos D23, vamos falar. Temos Mara. aniversário de 1 ano de JP Burger Restaurant. JP01, né? 01. Temos aqui, ó, licença mundial de Star Wars. Isso é uma conquista, É uma Mara. conquista Nossa, gigante. lá pro estúdio foi incrível. A gente ficou Incrível. muito feliz. Né? Ó, este é o giveaway de hoje. Fiquem ligados. Pô! Estamos brincando? A gente não brinca aqui na Iron Studios. Gente, eu quero participar. Posso participar? A gente vai falar daqui a pouco mais detalhes, mas é uma mecânica diferente para essa. Mas é importante dizer que essa nossa licença global, ela engloba tanto a linha 1 para 4 do Star Wars, quanto a 1 para 10. Então, em qualquer lugar do mundo agora vocês Legal. podem adquirir através de ironstudios.com. E se você é da Europa, ironstudios.eu. E aqui no Brasil, vocês já estão acostumados, ironstudios.com.br, certo? Teremos também speedrun com 50% de desconto, Jéssica. Quem vem? Boba Fett no Mentira. trono. Então ele está aqui embaixo o código para vocês usarem no site. É o regular? Regular. Ah, Vocês tá. têm até o final do programa aqui, ó. Tem um timer aqui que o Vera colocou. Então vocês têm esse tempo apenas para comprar. Hoje tá bom o negócio, hein? Não, e a galera tem que correr porque todos os passados, ó, esgotou Acaba logo, antes né? do programa. Então, se vocês quiserem mesmo o Boba Fett com 50% de desconto, chegou a hora. Então Caraca. vocês têm que aproveitar urgente. A gente pôs 2 peças Star Wars para comemorar essa licença mundial bom, que temos muito aí. Aproveitando agora, somos verificados no Instagram, Eu Jéssica. vi, @Iron E o Studios. Jurassic Park Burger também. Jurassic Park Burger Restaurant. Ó, foi suado isso aí, Iron vai Studios conseguir. BR também está verificado. Muito bom, Então, agora vocês, quem não segue a gente ainda, pelo amor de Deus, que sigam seguir. nossas redes sociais. E agora ninguém vai seguir o Jurassic Park Burger falso, porque Exato, todo mundo tem uma né? conta Tá falsa. difícil, né? Mas aí temos Twitter também, temos TikTok, sigam todas as nossas Facebook e, claro, o YouTube. Se vocês não se inscreveram ainda no canal, por favor, se inscrevam, deixem o seu like e ativem as notificações para quando tivermos mais novidades. Antes da gente ir para o primeiro bloco, Gé, nós temos eu tenho mais 2 coisas para falar. Mais 3, na verdade. Lembrando, todos os itens que a gente mostrar aqui hoje, com detalhes, serão itens que as pré-vendas estarão abrindo no momento. Então, hoje, fiquem ligados aí no areastudios.com.br, areastudios.com e no .ue, já para fazer a reserva de todas essas peças, porque muitas delas estão acabando rápido. Convidar vocês para o Roadshow amanhã, aqui em São Paulo, Alameda Gabriel Monteiro da Silva 946. As peças que a gente mostrar aqui, muitas delas estarão em primeira mão lá, ao vivaço, para vocês verem pessoalmente, que muda É muito. muito legal, né? a Dá pra ver os percepção, né? detalhes da peça. Fotografar. Isso. Você pode ter a sua peça que você vai fazer sua pré-venda. Marcar aquela pessoa que você quer que te dê de presente. E outra também, porque quando você compra online alguma coisa, não sei você, mas eu fico ansiosa pra ver o que eu comprei. Entendeu? E lá você pode já ver, já faz seu pedido ali. Você pode fazer o pedido na hora, exatamente. Você pode pedir na hora lá, já fazer sua reserva. Certo? Inclusive ganha um cardzinho especial. E por último, nós temos uma novidade esse mês, que as pessoas perguntavam aqui para o Brasil, há muito tempo as pessoas pediam, então agora é o seguinte, se tiver alguma coisa esgotada nos nossos sites, mas elas ainda estiverem disponíveis na loja física, os estoques estão finalmente integrados, então você pode
comprar uma peça na loja física e receber na sua casa através pelo site. Legal. Ou, como muita gente pede, comprar no site e pedir para retirar lá na loja. Você que falou que é ansiosa, Tô ansiosa. você Eu não precisa sempre esperar peço o pra frete. retirar. Entendeu? Você não precisa nem pagar o frete, na verdade. Você não precisa esperar e não E pagar. ainda vale uma visita pra loja. Exato, tomar um café, ver as outras peças. Tem uma loja bonita. De repente levar mais alguma outra coisa, né? Não sabemos. Então, é isso. Temos a loja da Gabriel Monteiro da Silva e temos a loja do Jurassic Park. Que você pode ir comer lá um no Itaim, hambúrguer. Exato. Isso, comprar uma coisa na lojinha da Universal. Isso. Ou comer o novo lanche. Vamos falar daqui a pouquinho. Tomar Certo? cerveja. Então, eu e a Gé vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com uma convidada especial para falar de novidades. Até já. Voltamos rapidinho e agora com a Bruna está aqui. Ela que trabalha lá na nossa equipe de Jurassic. marketing Eu que do cuido daquela Jurassic. parte do JP. Estamos aqui para falar do aniversário de 1 ano de Jurassic Park. E de algumas peças também, porque a Bruna é insider da Iron Studios também. Ela divulga nossas peças. Gosto pouco, né? Tem várias, inclusive, né? Tem. Colecionadora. Mas, o que teremos? Faz 1 ano. 1 ano atrás nós estávamos inaugurando, Jéssica, lembra? Lembro muito bem. Estávamos inaugurando o Jurassic Park Burger Restaurant. Foi um grande momento pra gente, né? A Foi gente muito aguardou legal. muito, né? Porque o projeto estava lá. Dia 1 lá, lembra? Lembro. Day One foi bem Foi legal. muito bom. E continua excelente. Novo cardápio. Então, tá entrando a partir de hoje, Bruna, o A cardápio? partir de hoje, um cardápio atualizado. Bastante muita coisa boa. Preços Não, a bons gente falou até também. junto, Tem preços Tem novos preços aí. Preços novos. novos. Nomes. O que mais que tem? Temos também. milkshake que a gente Milkshake esse mês a gente soltou. soltou esse mês no dia do É bom, milkshake. é bom, No inclusive. dia do tomei milkshake ainda. a gente soltou. Eu não Muito tomei bom. ainda, é bom? Muito bom. Tem um doce de leite ali que, ó. Ah, eu Doce gosto de leite. de doce de Mas temos uma novidade, né? Temos. Por quê? É um aniversário, então a gente fez um combo especial de aniversário, certo? Exatamente. Que tem? Você lembra de cabeça o hambúrguer? Claro. Claro, então vamos lá. O que temos? Quando é bom, a gente lembra, né? Ó, tem um hambúrguer novo que ele é uma delícia, gente. Sério, se vocês É curtem duplo. hambúrguer, Queijinho, queijo São não três falta. queijos, são São três três tipos de queijo. queijos, um bem queijinho bom, né? chapeadinho ali, ó. Muito bom. Vem também com a batata, Aham. vem o pin Um pin. e o que todos vocês pedem pra gente, que havia acabado em agosto, que a novidade é uma nova credencial. Não, Sim. E essa Dá pra ver credencial ela? Essa credencial é sensacional. a credencial. É a melhor credencial que a gente já fez. Ela é linda, mas ela é dura. Exato, ela tem relevo. Ela é inspirada Não sei se na dá pra ver. fita, gente, aquela Ela fita exato, VHS. inspirada no VHS original. 1993, exato. Queria eu ter aquele VHS, não tenho. Ai, ninguém tem, ó. Ah, o Renan tem. a JP tem. Inclusive, lá, vocês podem verificar que tem lá tem no lá no JP. JP. É verdade. Tem é. a fita, tem o livro, tem tudo lá. E essa credencial aqui, ela é especial só pro aniversário. combo JP também. Ela é o 01. combo desse Isso. novo lanche aí, nesse Sim, novo o lanche ele não vai ser vendido separado, então vai ser o combão mesmo. Vai vir já a credencial numa caixinha super fofa, com o pin e o hambúrguer e a batata. Certo, vem Tudo junto. Vem o cordãozinho, cordão também, sim. vem o cordão junto. muito lindo. Inclusive é isso que a Jéssica está trajada. É que aqui. não- É o não mesmo dá pra cordão, ver, né? o pin é o pin que ela está aí O no cordão. pin E o da Vera Iron. vai colocar as imagens aí na tela, em detalhes.
Essa credencial ficou incrível, já era uma coisa que a gente queria fazer há tempos e agora já quero pegar a minha logo. está disponível. Então a Bruna principalmente aguarda todos vocês lá. Vai ficar por quanto tempo, Bruna? Um mês? São 2 meses. 2 meses, então. Vocês têm que aproveitar, porque, ó, depois eu não quero ouvir falar que não conseguiu a Que não credencial. conseguiu pegar, né? Então tem que correr lá para conseguir essa credencial e experimentar, né? O novo menu, não só o novo lanche, mas também tem outras novidades Sim, lá no outras menu. novidades. O milkshake que a gente falou aqui, temos sorvete, temos a pizza, Nossa, que é pizza uma é muito delícia. boa. Temos calzones lá agora. Calzone, panini. Nossa, o panini. Tem panini. É bom. Gente, O calzone. Vera aqui foi lá comeu Vera panini, tirou né, foto, Vera? é. Está uma delícia. O Vera não queria ir embora, almoçou lá vários dias enquanto a gente foi estava muito bom. tirando as fotos. Então, aguardamos vocês lá. Mas tem outra novidade também. Então, não é só então isso. manda. O Como Kids vai ter também uma credencial. Tem uma credencial. Mais uma credencial pra diferente, vocês. não Mas é? ela é Diferente, Kids, não é. é, essa é Kids. Então, o combo ainda vai continuar com o sticker, o lanche, a batata, mas teremos uma Temos credencial especial. imagens aí, Vera? O Vera tá colocando a imagem da credencial Kids É aí super então, na fofa, tela. super Ela, fofa. Muito ela é legal. lenticular. Exato, Podia falar. exato. Tá na tela. Ah, São bom. 3 modelos, certo? Não, é um Não, é um modelo modelo que fica com que duas imagens. São 2 imagens, isso. É o mesmo modelo, mas você... Isso, aí o lenticular você mexe. lenticularzinho, ele muda. mexe. Muito fofo. É isso. Então, essas eram as novidades que a gente tinha pra falar de JP, mas a gente tem peças também pra mostrar. De JP. De JP também. Pode pôr aí, Vera. Mês passado abrimos Sucesso algumas. da Iron Os icons, as novidades. A lá, O pessoal T-Rex. gostou, né? Adorou, a galera gostou. Porque eles são pequenos, então eles cabem na coleção tranquilamente e muito detalhados. Sim, eles são bem reais. Eu já né? vou pegar todos. Você vai pegar todos. Você é Eu não me viciadinha aguento, também, né? Não em tem lugar Jurassic onde Park. colocar, mas eu pego. Então, aí temos aí mas os esses 2 daí cabe com a Velociraptors, né? O A e o B. E o Dilophosaurus são as pré-orders desse mês. Dilophosaurus acho que é um dos meus É o seu favorito? É que eu gosto muito dos pequenininhos lá, dos compsognathus. Compsognathus. É. Nossa, são assim. Mas né? ó, Dilophosaurus temos aí. Nossa, tá lindo. E os Os Velociraptors. Velociraptors. Temos então a versão A e E a a B. versão B. Nossa, a pinturinha dele tá muito boa, né? Por ser o tamanho que ele é. Porque o Dilophosaurus é um dinossauro menor que um raptor. Sim. Não, e ele é Ele é muito... menorzinho. E as cores da então, membrana. tipo, muito ele é parecido. menorzinho do que o raptor, que já tem o quê? 9 centímetros Aham, máximo. E muito parecido com o Zoom por 10, né? É. Você Então, olha, você vendo, fala vendo que- no vídeo, sem a referência de alguém perto, realmente não dá Você pra fala dizer que que é, é Icon ou é. um 10. E acho que essa é a grande diferença da linha, esse nível de detalhes que a gente conseguiu Sim. trazer. E pra quem, normalmente as peças de Jurassic, né, a gente faz grandes dioramas. Então Sim. tem o Final Sim, Não, tem o é. 7A, o 7B. Meu, a gente, Vai, dá o seu Ai. spoiler, Jéssica. É você. ano que vem, É. tem mais icons. Tem mais. Tem mais. Fala um aí, a gente já falou, né, do Mossassauro. Ah, eu queria aí saber já também. falou. Ah, mas o Sauro já tá vindo. Você já. quer falar outro? Você quer dar um outro spoiler? Não, Então fala, vai falar. não posso falar, mas senão o Renan vai me matar. Mas vai ser bem legal. Sabe a cena que a gente mais gosta? Sei. Vem Icon. Então vem Meu icons. Deus. Icons com ceninhas aí, então teremos. Mas Não vai ser uma cena, vai ser um momento, Um ali momento que a especial. gente gosta muito. Exato. Eu já tô até aqui pensando qual é. e a Bruna Ele que tá lindo, tá ele lá vai no ser dia a lindo. dia do Jurassic, Ele ela existe. vê como a galera gosta de Nossa, dinossauros ali. muito, E muito. leva, né? E compra os Criança, dinossauros. adulto, não tem idade. Todo mundo igual. E essa é uma linha que a gente acredita muito também lá pro restaurante, né? Pra loja, a nossa loja da Iron que tem lá. Pro pessoal que faz a visita levar como uma lembrança do momento Nossa, e tal. Como É, presente, então, assim. é. Presente. Porque muita gente preço vai lá, bom, né? não que a pessoa é fã do filme, mas ela gosta do dinossauro. E às vezes ela não vai gastar um valor que a gente que às vezes É mais coleciona colecionador, exato. então vai servir pra dar como um presente. Então ele vai ser menorzinho. Eu acho que Legal, a saída dele legal. vai ser muito boa. Não, ele vai ser mesmo. Mesmo pra vender em outros lugares na internet. Tipo, o preço é super. Nos Estados Unidos, Sim. tipo, é um preço muito E acessível. o seu favorito é o de Lofo? De todos, por enquanto ou não? Por enquanto. É. É? E o seu, Bruna? Eu amo Raptor, então.
Então, mas Mas a pode Blue ser. ou os clássicos? Não, os clássicos. Os clássicos. Ah, mas eu gosto da Blue, Mas sabia? eu já comprei aí, tem uma Você já tem. pré-venda então, já que eu comprei. eu- Da Blue, então. eu vou ficar com o T-Rex. Né? Ah, que sem Porque graça. ele é muito legal. Tipo, Não, você ele gosta é do lindo. Capitão América, Super-Homem. Super-Homem do É T-Rex. lógico. Ah. É isso mesmo. Obrigado. E agora, passando, vamos falar um pouquinho. Acabamos com dinossauros, acabamos com JP. Lembrando de novo, façam uma visita lá no Jurassic Park Restaurant, quem Vou puder. mandar um oizinho pra mim. Vai dar um oi pra Bruna, comer o lanche de um aniversário, hambúrguer. pegar a credencial nova que está com a Credencial. Jéssica. Mara. E agora temos uma licença que mostramos em San Diego. Já é saudade? Saudade de San Diego. Saudade, San Diego. Saudades. Nossa. Que é uma licença diferente, que fez muito sucesso. Mágico de Oz. Ai, gente, eu achei o máximo. Lá nos Estados Unidos fez, a galera pirou, né? Sim, sim. É Tipo, muito ela tava marcante, disposta sozinha, assim, ela é muito bonita. E agora a gente não vamos soltar todos pra galera que quer completar, Conseguir, quer ter os né? 4, ter mais tempo pra fazer a compra de cada um. Então, esse mês, a bola da vez é o Homem de Lata, Tima. com o seu coraçãozinho ali funcionando. Ele tá muito feliz, que ele já ganhou o coração dele. Conta pra gente, Jé, a concepção dessa peça, dessas peças, na verdade, maravilhosas aí que ficam. Quando a gente recebeu a licença, né? Tipo, a gente recebeu o anúncio que a gente ia fazer essa estátua aí. A gente assistiu o filme, né? Pensou bastante e nada melhor do que retratar o caminho de ouro lá, Sim, os tijolinhos, tijolinhos. E assim, a gente fez eles pós receberem os presentes, né? Porque eles Isso, passam isso. por um processo, eles tipo aparecem tristes, estragados. Esse, no caso, ele tava super iludido, que ele não tinha... Ele era de lata, né? E aí, depois disso que eles ganham os presentes, aí no caso, o Homem de Lata, ele já ganhou o coração dele. E aí ele tá todo felizinho. Então, no diorama, putz, fica um momento incrível, assim, né? É o Todos final eles, feliz, digamos assim, que a todos gente eles resolveu cantando representar. e dá pra pôr a musiquinha no fundo deles. Ai, que fofo. Deles andando. E lá atrás, na peça Deluxe, ela forma o castelo, né? Isso, Aí isso. tem, tipo, acho que a Dorothy que vem com o caminho. Isso. E o resto do pessoal, tipo, vai formando os E aí monta, castelinhos. Temos as duas versões, né? Como você falou, já temos a a versão regular e a regular, deluxe, que ela não tem Que ela é seriam mais essas simples, árvores aí um pouquinho mais atrás, né? simples, Que seriam. Não são árvores, né? Mas enfim. Não, acho que é o castelo isso aí, né? São os efeitos É. aí. E temos a versão Deluxe, Deluxe, que que é daí essa ela aí, sim né? completa. Não, ela é uma peça muito legal pra quem gosta do filme. O filme, meu Deus, de 1938, eu acho. E foi uma bilheteria na muito época antigo, incrível. Aí a gente fez a versão dele colorido, porque na época... Ah, sim, era nem preto e era, branco, exatamente. E foi é bem- difícil de ter uma coleção dessa, Sim, né? Pra encontrar. Né, inclusive lá em San Diego a gente viu umas Pessoas- 2 ou 3 cosplayers de de Dorothy. Nossa, Nossa, tirando foto. nossa, devem ter amado, né? Sim, é muito legal. E qual que é o seu personagem favorito dos O quatro que eu a gente gosto apresentou? é o Scarecrow lá. Eu tô esperando ele. Espantalho. Tô esperando ele chegar, porque eu acho ele, muito dinâmico, ele tá feliz que ele ganhou o diploma, que ele agora é esperto, então eu achei que a pecinha é mais legal. Mas eu acho que tem que ter todos, né? Não dá pra ter um só. Sim, realmente. Talvez a Dorothy, ela funcione sozinha de uma forma, mas pô, Isso é legal. é uma coleção pequena, né? Só Sim, 4 peças, assim. Dá pra né? ter todos. E assim, eu acho que ela pega outro público, não só a galera que gosta Nossa, de total. Capitão América. cinéfilos, Tipo, né, os é o antigos. pessoal Vai pra um outro do lado antigo, que gosta talvez dos Universal Monsters que a gente tá... Sim, é um filme de lançando, infância também, né? Apesar de ser um filme de 38. Infância de quem? Não, é um filme de 38. Não, mas Mágico de Oz, quando você era Eu criança, sei. ou você foi numa pecinha de teatro, ou você leu, entendeu? Minha Mas o seu avó pai que te mostrou o assistia, filme, né? Às vezes você era criança, seu pai te mostrou o mostrou o filme. filme. Você não viu Mary Poppins quando você era criança? Vi. Então. Mas não gosto muito, você gosta de Mary Poppins? Não, mas eu tô falando, apesar de não ser da minha infância, a gente Sabe o que eu assistia assisti quando eu era criança? É a mesma mulher da Mary Poppins que ela fica cantando lá. O João, o velho. Não, Noviça Rebelde? Noviça Rebelde. Noviça Rebelde, Noviça Rebelde. Isso eu lembro de assistir quando eu era criança. E qual que é o lembro seu a última. favorito dos 4, Bruna? Eu não posso opinar. Não pode? Por Não quê? posso Você vai opinar, comprar todos? Porque... Não, eu compraria todos, mas
Eu não tenho uma opinião formada. você não- Ela vai ver a peça. Ela precisa ver pessoalmente. O meu favorito não é coincidência, mas assim, por isso que é o primeiro que a gente colocou. É o Homem de Lata, eu gosto dele. Inclusive ele está armado com um machadinho, muito Bonitinho, bom. né? Então é isso. Temos essa linha de Mágico de Oz que anunciamos na San Diego, começando a Homem de Lata. Será que a gente leva eles na CCXP? Deixem nos comentários se vocês querem vê-los boa. Podia durante a tá lá, né? CCXP. Eu acredito que sim. Eu também. Eu acredito que eles estarão lá. Mas o Homem de Lata estará amanhã no Roadshow na Alameda bonitinho. Gabriel Já Monteiro Vou da Silva. aproveitar então. Para Já vocês vou verem uma olhada. pessoalmente. Ele é bonitinho. Exatamente. Certo? Então é isso. Queria agradecer a Bruna. Muito obrigado. Sua Obrigada. primeira participação ao vivo Minha aqui primeira conosco. participação. A Gé- Vem mês que vem que você tem que vir. Halloween, hein? Halloween. Você Já pode vir. deixem aí nos comentários as fantasias de todo mundo que vocês querem. De- Pode pôr assim o nome e a fantasia. Certo? Pode pôr. Vera. Aí, não, Vera não vai aparecer. Mentira. Então é isso, gente. A gente já volta, vai pro intervalo rapidinho. E na volta a gente com muito mais novidades. Lembrando que no final do programa aqui, ó, esse giveaway. Esse eu quero. E teremos também uma peça já mais. Teremos outras já mais mostradas, mas a última do dia. Vocês não perdem por esperar. Fiquem ligados. Até mais. Estamos de volta com o Insider Studios Day de setembro para um bloco que a gente vai compensar, porque eu estou aqui com convidados. Acabaram os convidados aqui do Insider. A gente agora aqui tá, ó, Rodolfo, da Limited Edition. Para quem não conhece, é uma das maiores lojas, mais antigas lojas de colecionáveis do Brasil, certo, Rodolfo? É isso aí, um prazer ser convidado. Depois de passar 1 milhão de convidados, vocês não terem mais quem chamar. Não tem. Me chamaram, mas eu finjo que é um prazer estar aqui com todos vocês. E Andrei de volta aqui. As pessoas pediram, por incrível que pareça, o Andrei que apresenta as lives da Pizzy Toys, aqui a distribuidora, aqui no Brasil. Mas por que vocês dois estão aqui? Porque, pra balancear, porque como só vai ter item bom neste bloco, Chamou 2 convidados ruins. a gente chama os convidados ruins e aí vem, entendeu? Os Faz itens sentido, bons e faz tal. sentido. Mas por falar em convidados ruins e itens bons, lembrando aqui, ó, Speedrun, em homenagem a Star Wars, Boba Fett no trono. É o Speedrun com 50% de desconto em todos os sites, Olha arestudios.com.br e arestudios.eu, nosso site europeu. 50% de desconto, essa peça maravilhosa. Entre aqui com o código que está aqui abaixo, acessem os sites e façam com de vocês. Eu nem sei se ainda tem, porque já estamos no segundo bloco e o último speedrun, acho que foi Tom e Jerry, se eu não me engano, esgotou super rápido e tal. Então, fiquem ligados, não tem muitas peças restando. Então, aproveitem aí, vocês que esperam o mês todo pra saber qual o item, né? Hein, André? A galera fica nos A grupos. galera fica nervosíssima, quer saber. E os últimos Inside foi só peça incrível, né? E agora? Inclusive esse do Buba do Trono eu tenho em casa. Você e... tem esse, então. Porque a gente tá falando, e temos aqui o Mando novamente, que ele é a peça do giveaway desta Inside. Este giveaway diferente que vocês entram lá no Instagram da Iron Studios, vocês acessem o link lá nos stories,
a gente está fazendo uma pesquisa de opinião com todos os colecionadores. São poucas perguntinhas, vocês respondam lá. E depois, num segundo momento, todo mundo que respondeu ali deu a sua opinião pra gente. A gente vai sortear dentre essas pessoas. Então não precisa ser a mais rápida. Vocês vão ter aí o dia todo aí pra responder, 24 horas, contando a partir do programa aqui, para responder essa pesquisa e depois concorrer aqui ao nosso querido Mandalorian pra 4 com o Grogo. Eles que tiveram ali a temporada 3, teve o trailer anunciado ou mostrado na D23, agora no início do mês. A temporada começa em 2023 agora, a terceira temporada. Estão ansiosos? Vocês gostam da série? Eu gosto muito da série e eu acho que vai ser a melhor temporada. Tem tudo pra ser a melhor temporada. Voltou o Groguinho. O trailer é muito O empolgante. Groguinho está de volta. Você gosta do Grogo, o Baby Yoda? O Grogu é fantástico. E outra, esse sorteio eu acho que o pessoal vai se matar para tentar ganhar, porque é uma peça fantástica, escala 1/4, muito bem feita. E é uma peça que lá fora o pessoal tá maluco por ela, né? Não, e o legal é que assim, essa nossa licença agora mundial de Star Wars, que é importante sempre reforçar aqui, que uma conquista enorme aqui da Iron Studios, né? Ela contempla não só a linha 1/10, como a linha 1/4 também. Então, você em qualquer lugar do mundo, aí, através dos nossos sites, ironstudios.com, e na Europa o .eu, obviamente aqui no Brasil já era disponível, mas tanto na Europa quanto mundialmente pelo .com, vocês podem adquirir esse Mandalorian e as outras peças 1/4 aí. Tem pré-venda de Darth Maul que tá rolando, as peças da Ahsoka, o Grogu 1/4 está chegando também no mercado, e todas as outras que a gente vier lançar daqui para frente estarão disponíveis para vocês. Certo? Mais algum recado, Vera? Já falamos do giveaway, já falamos do site, falamos do Speedrun Boba Fett, 50% de desconto. Você tem algum recado para dar? Dá o recado pra galera. Como que a galera encontra a Limited Edition nas redes, Rodolfo? Uma boa mensagem. Limited Edition você pode achar tanto no Instagram, você pode achar no TikTok, que Olha, não tem dancinha, mas verdade, tem muito conteúdo. TikTok, Vera. TikTok da Limited Edition é muito popular, Tá inclusive. bombando, estamos chegando aí a 100 mil no TikTok já, tem vídeos aí com mais de 2 milhões de visualizações, então procura lá, Limited Edition, no Instagram Limited Edition Oficial, o site limitededition.com.br, tem muito produto bacana, e no site, além dos produtos que você encontra na loja, tem produtos de parceiros, de diversos parceiros. Então, se você quer arrumar um colecionável, vai ter no site. Se você quer uma pantufa, vai ter no site. Se você quer uma camiseta, vai ter no nosso site também. Então, acessa já limitededition.com.br e aproveita. É isso aí, ó. Depois desse recado jabazinho aqui da Limited Edition, Andrei, vamos começar agora as peças desse segundo bloco, que eu prometi que era só peça de qualidade. fina, de qualidade. E eu tô ansioso para saber o que a gente tem aí Vamos pra ver. mostrar. Pode colocar aí, Vera, a primeira peça, por favor? Caraca, o Gandalf. Finalmente. Você tava aqui quando a gente mostrou a primeira Eu tava vez, quando Andrei? mostrou a primeira vez. Olha só. A E gente agora debateu sim, bastante, agora... pré-order aberta. Ele que faz parte do diorama de Moria. O Andrei, que é o maior fã aqui de Anéis do Poder da empresa. Eu prefiro não comentar. Isso é muito Mas- chato, né? Sério, é Que é maravilhoso. isso, eu não sou chato não. só Nossa, gosto mas de essa debater. pose tá fantástica, né? Bem pose de ação. E era a última peça, né, Rodolfo? Que Do faltava diorama. ali pro diorama de Moria. Uma peça que o pessoal tava pedindo bastante, e é aquilo que a gente já conversa bastante, né? A cena é muito emblemática. O pessoal que tá fazendo essa coleção tá pedindo muito essa peça. Ela veio incrível. E pra fechar com chave de ouro Fechar a com coleção, chave de né? ouro, Não, e a espada ainda é cast, né? que é importante. o A gente já pessoal gosta fez, a bastante. gente já lançou um Gandalf, que era a versão do Na casa do condado. Bilbo. Exato. Que o pessoal pega bastante porque dá pra você colocar também tanto o Hobbit quanto o Senhor dos Anéis, né? Isso. Essa daí já tá bem centrada. O Sem o rosto chapéu, dele, sem o movimento. chapéu, o rosto dele parece estar bem bacana também. É, o movimento do cabelo, da barba, né? O pessoal caprichou bacana. A Glamdring ali Glandring. na mão direita. Que ele é um mago que luta, né? É o mago que luta. Qual que é o seu personagem favorito, Rodolfo, de Senhor dos Anéis? É o Gandalf? Olha, em Senhor dos Anéis, eu fico na dúvida se é o Gandalf, se é o Aragorn. Então, acaba ficando meio a meio, porque eu gosto muito dos dois personagens. Aham. Mas esse Gandalf tá fantástico, tá muito bonito, muito bem feito. A pose tá fantástica, o caimento da roupa.
você vê que está encaixando muito bem. Eu achei assim a melhor peça desse set, dessa coleção. Você acha que é a melhor peça do set? Eu acho que do set eu achei a melhor peça. Legal. E o bacana é que ela funciona solta também, né? Todas Ela elas fica muito acabam bacana funcionando, solta. né? Mas O pessoal que não quer completar tudo, quer só ter o Gandalf, que é bem emblemático, que perdeu o primeiro Gandalf, que foi sucesso de venda. É uma oportunidade bacana também. porque até se eu não me engano, acho que o Gandalf do Condado é a primeira peça do Senhor dos É a Anéis primeira que a gente peça do Senhor dos lançou, Anéis. né? Foi Então, ele, Frodo e os Nazgûs. galera que começou a colecionar depois, ou que tava esperando, ansiosa, chegou o momento. Então, pré-order aberta aí, ironstudios.com.br, ironstudios.com e ironstudios.eu. Lembrando aqui uma coisa que eu não falei aqui no início do bloco, pra galera curtir o nosso vídeo aqui embaixo. É importante para o engajamento aqui do vídeo. Compartilhar. Deixe nos comentários aqui que o Vera está respondendo todos vocês ao vivo. E se inscrever aqui no canal se vocês já não seguem. Ativar as notificações que a gente solta vídeo praticamente todo dia aí. Ou toda semana aí 2, 3 vídeos por semana, certo? E agora temos mais uma peça, Vera. Já pode colocar na sequência. Falamos de Senhor dos Anéis, mas vamos falar de outra licença que é muito popular. A galera tá esgotando todas as peças que chegam. Certo, Rodolfo? Vamos ver aí, olha... Baraca! Caraca! Mortal Kombat, que foi uma grata surpresa, né? As últimas 2 peças que saíram em lote foi igual água. O Scorpion, o pessoal tava que nem doido. Veio bastante peça até pro Brasil, mas vendeu de uma forma absurda. Já esgotou lá na Limited Edition? Esgotou no dia que chegou. No dia já que chegou. Esgotou. O Sub-Zero demorou alguns dias, o Scorpion esgotou no dia que chegou. E o Baraka, ele tá muito legal, a pose dele, você vê os detalhes no braço, né, dos tá ossos, saindo né? bastante, dá pra você ver legal que tá saindo do braço. Sim, Tem sim. todo o efeito e pose de ação, que eu gosto muito. Eu gosto muito das nossas peças Mortal Kombat que tem pose de ação. Ele não é aquela ação exagerada, né? Mas é mais ou menos como a gente mostrou aqui do Gandalf, né? Ele Isso. tá em combate, mas ele não é um Avengers, né, pulando e tal, mas ela fica entre a superação e o museu, assim, né? Eu gosto muito também. E o Baraka, ele é do meu jogo favorito, que é do Mortal Kombat 2, né? Ele é a primeira aparição dele e ele tá com o visual bem baseado nisso. Tem ali um deck de armas, ó, o machado mostrando aí, o Vera mostrando em detalhes aí esta massa, o Morning Star, Star. certo? Saudoso Tibia. É verdade. Mas Diablo, tinha os Diablo decks também, Diablo também. Mas essa linha do Mortal Kombat, eu acho que ela tem crescido bastante. As últimas peças, a Sônia, o Baraka, foram peças pra mim que são tops, assim. Que a gente apresentou depois das que já saíram. A Sônia a pré-venda dela acabou recentemente, né? Inclusive, acho que no Inside passado, se eu não me engano, o giveaway foi o Shao Kahn. Foi o Shao Kahn, que é uma peça bonita, emblemática, que muita gente reclamou, porque não tá segurando o martelão, porque ele remete realmente à cena do jogo. Exatamente. A primeira, né, que a gente vê ele no stage ali. Sim. Que inclusive tá o Canon e a Sonya Blade estão presos e tal. Perfeito. Né? E daí pro pessoal que gosta de fazer isso, acho que o Sub-Zero, Scorpion, fica bacana pra você criar esse cenáriozinho. Não, e o legal é ele tem esse lance dos ossos que saem do braço, né? Que a gente até brincou no estádio passado, que naquela época, no começo dos anos 90, ali, quando o jogo foi lançado e tal, o Wolverine estava muito popular, né? Então tinha vários personagens, tinha esse lance. Que tinha que sair alguma coisa do braço da mão dele. O Predador tinha essa parada, tinha o Wolverine, obviamente. O Baraka, tinha aquele do Killer Instinct também. Também tinha o Fulgor, se eu não me engano. Saiu os negócios do braço, assim. Então, o Baraka era mais um desses que... E o Baraka também é um personagem que é muito bem representado nos filmes, né? O filme clássico do Mortal Kombat, o Baraka também é bacana. No primeiro filme não tinha o Baraka. No segundo. No segundo. Não, o primeiro não tem o Baraka. O primeiro não é bom, não. O Andrei falou, eu gosto do primeiro filme, eu acho legal. O primeirão mesmo, que tinha Goro e tal. Tem a melhor descida de escada do cinema, do Sub-Zero, é o primeiro, não é? É isso. Muito sessão da tarde, né? A boca dele ficou legal também, os dentões, porque tem os dentes, o olho dele tá muito legal também na peça, eu curti bastante. E eu lembro que no Mortal Kombat, acho que era o 3, tinha um manualzinho que vinha o concept de todos eles, assim, eu tenho até hoje um manual, o videogame eu nem tenho mais, mas o manual eu tenho porque eu gostava das artes dos personagens e tal, então Mortal Kombat até hoje é uma franquia que lança jogos, faz sucesso e tal. Faz filmes. Ela não ficou lá no passado, né? Saiu um filme recentemente. Obviamente tem a nostalgia, né? Esse é do Mortal 2, mas
É uma franquia que ainda se atualiza. Inclusive, o Ed Boon, no Twitter, ele compartilhou as nossas peças, se eu não me Sim, engano. ele gostou pra verdade. caramba. Ele adorou, acho que foi o próprio Foi- Sub-Zero. Ele gostou pra ele caramba. Ele tá compartilhou lá sempre aqui no Twitter Brasil dele. também. É. Gosta bastante dos fãs brasileiros. Então, se você gosta de fazer coleção, Vamos falar com o Ed Boon pra ele Então, vir eu aqui, acho que pô, é- sentar aí no sofá, Sentar aqui, já falar das pensou? peças. E deixa aí nos comentários Seria um qual é o convidado. próximo personagem de Mortal Kombat, né? Que vocês querem, Sim, vocês querem seja ver. feito. Você Eu tem quero algum? muito Liu Kang. Liu Kang, eu gosto também. E você, Rodolfo? Olha, a Kitana. Olha, ela Sim, tem no, a filme. Kitana, Ah, eu o curto. Andrei já começou sim. Sim, não, Cine é maravilhoso. Daí daqui a pouco. Como que chama a Shiva? Shiva. Mas é que a Cine inventou o bate-cabelo antes de virar moda, né? A Sindel era a mulher de quem que ela era? Era do Eu Shao não Kahn? lembro de quem que ela Era a ela esposa do Shao mulher. Kahn ou nada a ver? Tô falando besteira, deixa. Eu não lembro. Mas eu gostava não de me jogar com ela. recordo. Eu lembro que a Rose era a mulher do Bison no Street, né? É isso. Talvez eu esteja confundindo. Então vamos para a próxima agora, mudando de franquia novamente. Novamente. Só franquias. A gente trouxe vocês que são mais velhos aí pra falar das franquias mais antigas aí, ó. Então, depois de Mortal Kombat, depois de Senhor dos Anéis e Mortal Kombat, temos agora Tartarugas Mutantes Ninja, Ó, April O'Neil. Olha só, muito bacana o seu macacão jumpsuit amarelo, clássico aí da personagem. Eu gostei bastante da pose dela, jogando o cabelo pra trás, assim, meio que vamos pra... É, Vamos- não, e essa mãozinha no fone de Então, ouvido aqui, né? é Ela está ao muito vivo. legal. Estamos ao Estamos vivo, ao Vera. vivo, Vera. Ela tá Ficou muito mandando um desse bacana. aí. Mais uma peça das Tartarugas, que é uma franquia muito querida, né? O pessoal gosta bastante. A última vez que eu vim teve Casey Jones. Casey Jones, é minha Incrível, favorita. incrível. E agora a April também tá bem Ó, bacana. detalhe da pichação Da ali na pichação, parede, a parede bem detonada, né? A câmera no chão. Isso, câmera do canal 6. Tem uma latinha ali, ó, amassada. tem uns de canos refrigerante. arrebentados também, né? A bota dela tá muito legal também. O cadarço, O né? cadarço. As bases nessa linha da Tartarugas estão bem trabalhadas, estão bem bacanas. tô São bem gostando. urbanas, Então, né? Isso, combina demais. No cinto dela, o que tem aí de verdinho? É o Parece- comunicador que É o ela usa pra comunicadorzinho. falar com as Oh, tartarugas, bacana. né? E o rosto tá bem feito. É, Que é muito tá importante. bem Eu acho que o rosto tá bem semelhante. Isso é um bom atrativo pra peça. E ela é aquele comunicadorzinho pra. É uma casquinha de. É um De casco, é um né? casco de tartaruga. Legal que mostra aí que a Iron tá investindo na franquia e que Exatamente. espero que desenvolva muitos outros personagens. Eu gosto muito do Krang. O Krang. Será que vamos também. ser Krang em breve? Tem que ter o Krang, Tem que ter né? o Krang, Tem que ter. explicação. Pô, a gente já mostrou as 4 tartarugas, tanto o Minico quanto um 10. Sim. Tem a versão exclusiva das tartarugas linha comics São ali, incríveis, incríveis. saturado e tal. Falamos do Casey Jones, mostramos o O Destruidor. destruidor também tá bonito. Agora a April O'Neil, que a gente já tinha mostrado em San Diego, a April, né? Agora ela está com a pré-order aberta a partir desse momento. E teremos mais. O Rodolfo falou do Krang aí, que é um personagem que eu gosto muito também. Eu também no E você, Krang, André, você aí no Krang, o Cowboy, o Bebop. O Eu Bebop, pensei no Bebop, Rocksteady. falei Cowboy, Rocksteady. o Bebop Bebop e e o Rocksteady, Rocksteady. perfeito. Seriam duas peças muito legais. Até de sair juntas. Assim. Fica a Faz um dica aí dioraminha pro com os pessoal dois. do desenvolvimento da Iron fazer esses personagens. E a galera lá na Limite, a galera gosta de tartarugas, como que... É que ainda não chegaram Não as chegou nossas. ainda, mas a expectativa de Tartarugas Ninja, tanto da linha Art Scale como do Minico, tá muito grande. Tanto pra gente que é da loja, a gente trabalha, mas a gente tá sempre colecionando também, comprando, e consumindo também. Mas a clientela, o pessoal que vai lá, tá maluco. Tanto Tartaruga Minico como Tartaruga 1/10. Tem muita gente querendo. Então eu acho que vai ser um sucesso a E é coleção. legal porque as Tartarugas Minico, que você falou, foi um dos maiores sucessos nossos da linha Minico mesmo, assim. De todos os lançamentos que a gente tem até hoje, desde 2017, quando a gente lançou a linha, as Tartarugas são, assim, top 5 tranquilo de sucesso de pré-vendas e tudo mais. Então, quem conseguiu garantir, realmente, elas ficaram muito legais. Cara, o traço combinou demais com elas. Parece que foi feito pra fazer tartaruga, sabe? Ficou muito legal. É isso, o Gostei Márcio mandou demais. muito bem aí, os nossos escultores também arrebentaram. E agora, vamos trocar de franquia. Meu Já Deus. tivemos Gandalf, já tivemos Vamos Baraka, April O'Neil. Agora é uma nova franquia, que é a melhor franquia
de todos os tempos, é uma brincadeira. Mas é verdade, é brincadeira, Motu, mas é verdade. É Motu. É Motu. Por isso que o Marcelo fala que é Temos melhor. aí o Homem-Fera, Beastman. Chibatando alguém. Exatamente. Fazendo um Beto Carreiro ali, ó. Exatamente. Alessandro Venturelli deve estar dando Olha lá. pulos agora. do seu Essa é a escritório. hora que marcam ele nos comentários aqui. Olha só. E é legal que a gente já mostrou ele em San Diego também, o Beastman, né? A sunguinha dele, aí, ó. E ele era um dos principais Um dos ali. principais vilões, né? ali, É. junto ao esqueleto. E o legal é que ele tem esse lance do o movimento, né? Que você falou do chicote dele, que era a arma que vinha tanto nos brinquedos antigos, quanto ele usava ali na animação. né? Olha o detalhe na base aí, os troncos. Eu gosto pedra, muito pedra. da base. Ó, que o Vera derrubou O Vera. tudo aqui atrás agora. Eu gosto muito da base trabalhada e gosto muito da estátua com movimento. Aham. Embora ocupe mais espaço no expositor, é um negócio que pra mim rouba a cena demais. E o verdinho ficou bem legal. A graminha também na base. A graminha né? parece bem musguinho, parece que Parece realmente um, Parece um musgo mesmo. É, tá Ah, muito e legal. eu gosto do detalhe do rosto dele, o que o Vera tá mostrando aí, que ele tem aquela olheira roxa, né? Que é bem clássica da animação, a gente representou aí. Que é bem difícil fazer, né? Tá muito bem Ele tá representado. bem animalesco, é os pelos, né? Não só do rosto, mas aqui que ele tem nas costas também, né? Pô, uma peça bacana. Que tem até o próprio Monkian, né? Dos Thundercats. Thundercats. Que ele tem essa pegada, esses pelos aí Sim. no tronco e tal, no torso. Pô, tá, E o Beastman também, tá incrível. vindo com essa... A gente tá falando aqui, falou de Tartarugas e agora de He-Man, são duas franquias que a gente já mostrou várias coisas, elas ainda não chegaram no mercado, né? Nada ainda. O Príncipe Adam, que foi o nosso primeiro de Motu, Sim. ainda não chegou, mas a gente já mostrou várias coisas, mostramos Esqueleto, mostramos He-Man, Mentor, Stratos, enfim. Não, Qual que é o favorito seu, André? Eu gosto muito do esqueleto e eu acho que é um gap de janela muito bom. Que o pessoal tá louco pra qualquer coisa de He-Man e que sempre que a gente tá apresentando o pessoal corre demais. O Príncipe Adam achei muito bacana e quando ele tá transformado com o castelinho, a versão Deluxe é uma que... E você, Rodolfo? Olha, das anunciadas, o Esqueleto e o Príncipe Adam estão fantásticos. Gostaria de ver aí uma Tila futuramente, então... Tem que ter, né? tem que ter importante, uma maligna, então É. tem muita coisa aí que eu acho que dá para desenvolver. Mas das peças, talvez o Esqueleto foi a que eu mais curti ainda. Nossa, quando a gente viu... A ele cena falou- dele, a pose dele tá Acho que ele fantástica. tava na loja ainda quando saiu. Isso. Tava. Tava. Comentar. E pra falar em loja, lembrando, né, amanhã temos o Roadshow lá na Iron Studios da Gabriel Monteiro, aqui em São Paulo. Para vocês verem algumas dessas peças que a gente já mostrou no primeiro bloco, agora estamos mostrando, para vocês verem ao vivo ali, em primeira mão, fotografarem, já fazerem a sua pré-reserva também, entrarem no site, vocês podem fazer a reserva, obviamente, no site, já agora aqui a pré-venda, mas quem quiser ir lá ver também pessoalmente, está muito bem convidado, receberemos com muito prazer vocês lá. E a gente está fazendo um negócio muito interessante, pulando de franquias assim, que é justamente para fazer esses lançamentos espaçados e a galera que quer ter a linha completa conseguir um fôlego aí para conseguir fazer a reserva de todos. Então, a gente está fazendo um lançamento de Mortal por mês, um de Tartarugas por mês, um ou dois ali de He-Man e tal, um ou dois Tartarugas, né? Dependendo, a gente não tá jogando tudo de uma vez para os colecionadores, né? Não, isso Importante esse espírito, é né? importantíssimo porque o pessoal a gente gosta de colecionar tudo. A gente gosta de tudo. Então, quando você tem um fôlego para você respirar e poder ver, o Roadshow eu acho muito importante. Porque é uma coisa que eu sempre comento nas lives da Pizzi, que assim, às vezes a foto não retrata a beleza da peça. Então, quando você vai ver a peça... E o tamanho, às vezes, né? A isso. imponência e tal. Então você tem uma outra visão totalmente diferente. Tanto que às vezes sai peça lá fora, o pessoal fala, não gostei disso, não gostei daquilo. Quando chega aqui, ele vê pessoalmente e fala, nossa, preciso comprar. Então Você já vai no Roadshow, olha as peças, olha as peças, já já define, já faz a programação, já faz a tabelinha lá e foca no que você já quer. conversa ali com o Paulo. Mas, infelizmente, a gente não consegue fazer isso em todos os lugares, né? A gente consegue fazer aqui em São Paulo pela facilidade de termos a loja, estarmos aqui, sediados aqui. Mas a nossa ideia é mais, como fizemos, levamos vários itens para D23, levamos
vários itens para San Diego. Sempre que a gente pode, agora que os eventos estão voltando, a gente pode... levaremos para a CCXP também vários deles. Então fiquem ligados aí para mais oportunidade de ver pessoalmente. Agora temos a última peça do bloco. Antes de colocar, Vera, segura aí. Lembrando que, ó, giveaway do Mandalorian e Grogu 1/4. Entrem aí no Instagram da Iron Studios, que agora estamos verificados. Finalmente, entrem aí no Instagram. Responda a pesquisa que a gente está fazendo, pesquisa de opinião sobre peças, sobre aqui o programa, sobre nosso atendimento e tal. Poucas perguntas, é rapidinho, vai ser muito importante pra gente. O speedrun aqui do Boba Fett no Trono, 50% de desconto. Corram para não perder e deixarem o like de vocês e se inscreverem no canal. Agora vamos para a última peça, porque essa peça, ao contrário das anteriores, é 100% inédita. Nunca ninguém viu. Opa. Vocês estarão vendo ela agora, que é o Many Faces de He-Man Multifaces. Multifaces, isso é interessante, isso é dos legal, seus hein? preferidos, né? Exatamente. Ninguém estava esperando. É impossível esperar uma peça do Multifaces. Mas é uma das minhas favoritas. E aí, qual que é o grande lance dessa peça? Você não vai falar. Ele... É lógico que é lógico. Tem que ser, né? Tem que Não ser. tem outra. Tem que parabéns. ser. Tem que Eu ser. não esperava. Tem que Eu ser. não esperava, isso eu não esperava. Então vocês devem estar se perguntando, mas como é que faz? Vai trocar a cabeça? Troca o rosto? Não, senhor. Old school, Rodolfo. Você vai ter... Ela gira? Ela gira ali. Você não vai acredito. pegar e girar em cima da cabeça do Many Faces. É o Multifaces aqui no Brasil. Pô, isso foi... E tem, olha lá, tem as três igual os opções. clássicos, olha só. A versão dele normal, a versão dele monstro ali com o rosto verde e a versão dele robô, ali, essa face metálica que ele tem. Incrível, olha, assim, sem sacanagem, já um dos meus favoritos aí. Já roubou a cena, pra mim é o melhor, porque eu não esperava que ele fosse virar a cabeça assim. Que a gente tá sempre acostumado com a troca de cabeça. Exato, na né? Iron. Não é muito comum em Não é status, muito comum né? em status e é um avanço tecnológico incrível, incrível. Eu fiquei besta. É isso aí. Até Gostou, Rodolfo? Você tinha esse bonequinho quando você era moleque? Cara, eu lembro há muitos anos atrás, você tava querendo ele, me perguntou várias vezes lá na Limited. A linha da Mattel, a figura da a linha Mattel. da Mattel, antigo. E ver essa peça aparecendo aí no Inside da Iron Studios e ver que ela vai chegar aí para os colecionadores me deixa muito feliz. E é uma coisa que você falou até de tartarugas, né? A gente lançando a April, Casey Jones e tal, mostra que a gente está investindo na licença. E com o Motu é a mesma coisa. Hoje, Masters of the Universe é uma das licenças que mais vendem aqui dentro da Iron. Todos os personagens são sucesso. Hordak, que a gente já mostrou, vendeu super bem. O próprio Esqueleto, o He-Man, enfim. Todos eles estão sendo... Não vou dizer surpresas, porque a gente já esperava, a gente conhece a força da licença e tal, mas é sempre bom ter essa afirmação, né? E esse apoio que os colecionadores dão, eles só nos impulsionam a lançar cada vez mais personagens e até mesmo esses mais secundários, como o Many Faces aí, por exemplo. Secundário mais icônico. Icônicos demais. Então, mostramos o Ariete na Inside passada, mostramos o Mentor, que obviamente é principal, né, secundário, mas agora vem Many Faces, ou seja, podemos esperar Qualquer muito coisa, mais pela qualquer frente. coisa ele pode esperar. Exatamente. Então eu queria agradecer, gostou da experiência aqui, Rodolfo? Gostei, fiquei muito feliz, agradeço o convite, fico triste que chegou nesse ponto de ter que chamar eu, não tem mais ninguém importante para chamar pro Inside, chamar eu, Andrei, mas tudo bem. É isso. Obrigado, Rodolfo. Obrigado pela presença. Sigam a Limited Edition, limitededition.com.br. Sigam também no Instagram e no TikTok. Nossos TikTokers favoritos aqui do Brasil. Hashtag Dança Rodolfinha. Dança Rodolfinho. Andrei vai fazer dancinha também. Andrei, obrigado novamente aí pela isso, participação. sempre disposto. Agradeço a todos vocês que estão conosco até agora. Teremos muito mais aí nos próximos blocos. Então fiquem ligados. A gente volta já já.
estamos de volta com os mesmos convidados aqui. Fizeram sucesso, Vera falou, foi bom, vamos deixar eles aí para falar de novo. Então, Andrei e Rodolfo de volta aqui. Estamos Isso aqui aí. no terceiro bloco para falar de D23, Ó, que tivemos novidades e algumas delas vamos abrir a pré-venda neste exato momento, daqui a pouquinho. Mas antes, lembrando vocês, se inscrevam aqui no nosso canal, deixem o seu like, continuem comentando aqui no chat. Daqui a pouquinho vamos liberar a pesquisa de opinião para vocês responderem e concorrer aqui ao Mandalorian e Grogu 1-4. Ele que agora é chamado, você viu no trailer que soltaram lá na 23, ele foi chamado de pai. Pai. Ele é o papai. Pai de pet. Pai de pet. Pai de pet. pai de pet é sacanagem. Pai de pet. O Rodolfo que é um pai de pet. Rodolfo é pai de Pai de pet do Baby Yoda aqui do Grogu. E também o speedrun com o Boba Fett no trono. Que foi o final da segunda temporada de Mandalorian, inclusive aquela pós-crédito excelente. Então, com 50% de desconto usando o código que está aqui abaixo em todos os sites, areastudios.com.br, areastudios.com e .eu. E por que .com? Porque agora a nossa licença que anunciamos na D23 é global de Star Wars, a licença mundial. Então, em qualquer lugar do mundo que você estiver assistindo, você for um fã da Iron, quiser as peças de Star Wars, tanto um 10 quanto um 1-4, como este Mandalorian aqui, você pode adquirir através ironstudios.com e a galera da Europa, ironstudios.com, ironstudios.eu, certo? Os sites estão aqui embaixo. E agora, lá na D23 tivemos muitas coisas. Foi um evento maravilhoso, o pessoal educado, Rodolfo, pessoal simpático, amistoso. Tivemos aí os exclusivos que o Vera tá colocando aí na tela, Wanda e Visão Minico, que brilham no escuro. Que eu achei incrível. Fizeram Queria muito sucesso. muito. A Vandinha e o Visão esgotou. A Wanda esgotou antes, o Visão esgotou um pouquinho depois. Halloween, eles têm teminha de Halloween. Sim. Estamos aí chegando no mês de outubro, que é Halloween. Então a galera apaixonada, inclusive a Wanda, é um sucesso lá fora, como personagem, várias cosplayers. E de venda também muito bem. A galera sempre perguntava daquela nossa Wanda que tá flutuando, quando que vai estar disponível e tudo mais. Então, é um personagem que faz muito sucesso. Então foi muito bom. Tivemos os posters do Homem-Aranha, que também estão na tela aí. Distribuímos um por dia, a arte do nosso querido Rodrigo Didier. Uma arte incrível em homenagem aos 60 anos de Homem-Aranha. Também a galera fazia filas enormes lá para pegar. Foi muito bom. E como anunciamos que nossa licença global lá de Star Wars, nós mostramos em primeira mão alguns itens. Põe na tela aí, Vera, o que a gente mostrou lá em primeira mão. Obi-Wan e Jovem Leia. Estava lá na escala 1-10. Gostou, Andrei? Eu gostei. Você gosta do a nosso gente querido conversou. Ben Kenobi? É impossível não gostar do Ben Kenobi, né? A Tem gente muito conversou, elemento, tem né, muito a peça. elemento. A gente falou bastante durante que estava acontecendo na série. A gente comentou bastante. Eu acho que a essência da série está muito bem representada no que foi nessa peça. Eu acho que a gente conseguiu captar muito bem tudo que a série passava, desse laço que foi criado entre os dois durante a série. Lembrando que essa peça em específico não está em pré-venda ainda, a gente só está mostrando que mostramos ela em primeira mão na D23. Então a galera que não pôde acompanhar tá vendo ela agora, mas ainda aguardem. E o rosto da Baby Leia aí, da Jovem Leia, ficou excelente, tá hein, lindo, tá Rodolfo? lindinha, tá muito fofa. Tá muito bacana. A peça em si, no geral, tá muito boa. Os elementos, a composição, eles colocando à frente dela, protegendo. Tá muito bacana a peça. É o que o André falou, representa bem aí, como um todo, a série. jornada. O que mais que temos aí, Vera, que mostramos lá como novidade? Darth Maul. Esse roubou a cena. Meu personagem favorito de Star Wars. O Darth Maul. Darth Maul é o personagem favorito O Darth de Star Wars. Maul, Você imagina... o personagem Ele favorito. tava falando que era outro agora há pouco, já mudou a ideia. Você imagina o Baby Andrei indo na primeira vez assistir Achei que Star você queria um Wars no Baby cinema. Darth Maul. Não, isso seria um dia. Indo no cinema a primeira vez e um cara sacando um sabre duplo. Entendi. É marcante, então pra mim... E é o seu melhor filme também de Star Wars? Não é o Tá, melhor então, filme. O por melhor filme favor. pra mim é Rogue One, mas o melhor personagem pra mim é ele. Ele tava Disparado. falando, agora há pouco, ele tava falando pra mim que o Qui-Gon era o personagem Ah, favorito dele. Agora ligou a câmera, é o Darth Maul. É muita sacanagem mesmo. Eu gosto do Darth Maul. Esse é o Darth Maul do episódio 1 aí que o Andrei tá falando, que ele viu no cinema e tal. Apesar do Darth Maul morrer e voltar,
né? Ninguém Mas sabe como. esse aí tá no Ele não episódio. morreu, ele foi partido ao meio, caiu em cima de uma perna mecânica e virou Darth Maul Ah, Cyborg. então está explicado. Darth Maul explicado, Darth Maul Rodolfo. Chupa Jorge Melhor Lucas. vídeo de... Que tivemos mais também, Verá? Hulk O 1 para 4, Roubou a Gladiador. cena. Roubou a cena. Vou falar mais um que roubou a cena. Todos roubam a cena, né? Não, mas é porque o pessoal comentou bastante, né? Você, quando publicava, o pessoal lá fora comentou bastante da peça. O tamanho da peça. O tamanho chama da muita peça é atenção, muito né? importante. Escala 1 para 4, é isso? Pra 4, Pra ele tá em 4, tela pra cheia aí, 4, mas ele é né? 1 para 4, ele é enorme, pesado. O protótipo tinha mais de 30 quilos pra colocar ele aí em exposição. Foi Ele é o difícil. quê? Quase o tamanho de uma sentinela? Ah, pouquinho menos? acredito que talvez um pouquinho, mas É, pouco, mas hein, menos. Mas é gigante, porque as fotos, pelo que a gente viu, parecia Não, ele é ser muito enorme, bruto. enorme. E muito pesado e robusto, né? Com as duas armas aí, o machado, a marreta de batalha aí. Eu gosto muito do Thor Ragnarok, do filme. Adoro, acho... e essa versão do Hulk Gladiador, acho É a que... melhor versão que a gente viu no MCU, tirando Ah, o é? Edward Cê- Norton, né? Você acha que essa é a Eu melhor? acho que essa é a melhor versão do Hulk que a gente viu. E agora seria um momento muito bom da Jéssica estar aqui e dar spoiler se a gente ia ter o Thor. Ah, por isso que a gente não, por isso que a gente tirou ela, por isso que ela só participou do primeiro bloco, pra gente evitar mais spoilers. E além delas, tivemos também o Luke treinando o Grogu Sim. da série do Do Boba, Boba Fett. Fett. Um 10. Momento que criou muita. Momento muitas invertido, especulações né? ali. Inverteu-se, Isso, pô, né, muito cara? bom. Eu achei muito boa essa ideia Eu também gostei de da- inverter o treino. Inverter não, na verdade, porque o Yoda treinou ele Treinou nas ele, costas e isso. agora ele tava Sim, treinando. agora ele Carrega ele. treinou o É Grogu. nostalgia, né? Muito Todo bom. mundo olha e lembra do. E o destaque da feira, assim, todo mundo perguntava quando que vai abrir, quando que vai estar disponível, quando não sei o que lá, que foi o Darth Vader no trono da série do Obi-Wan Kenobi. 1 para 4, super imponente. Se a Jéssica estivesse aqui, ela ia dar o spoiler que vai ter 2 cabeças, mas como ela não está, ela não deu esse spoiler, entendeu? Então, foi muito bacana a gente poder segurar essa notícia da licença global de Star Wars para divulgar lá na D23, que é um evento, como eu repito, excelente. Adorei participar, adorei exibir lá. Primeira vez que a gente foi como loja, né, vendendo, né? A gente já tinha ido em 2019 sem venda, agora a gente foi com venda e foi assim um sucesso muito gratificante estar lá, assim, pô, a única empresa brasileira, empresa de colecionáveis não tem muitas, de estátua a gente era a única, assim, então tinha lá McFarlane, Super Seven, acho que a Good Smile estava lá também, mas enfim, no nosso segmento nós éramos os únicos, então foi muito bom poder estar lá, espero voltar aí na próxima. E agora nós mostramos algumas coisas que a gente vai segurar para abrir a pré-venda, mas a gente tem uma que a gente mostrou lá em San Diego, que a pré-venda está abrindo agora. Pode colocar aí, Vera. Stan Lee, Ah, o Stan Lee que Legendary Legendary. Years. Que dá até pra brincar com a cena do Homem-Aranha também, né? Você pode... Dá pra brincar. A cena do meme. Cena do meme. A gente abriu, inclusive a base é bem semelhante, né? A gente abriu a pré-venda no mês passado Dos Aranhas. do Homem-Aranha do meme e dos anos 60, ali da animação dos anos 60. Lembrando que esse ano é 60 anos da criação do Homem-Aranha, Sim. Então, na qual Stan Lee teve sua participação. e Stan Lee é Stan Lee, né? Não tem... cara que gosta de quadrinho tem que ter uma peça do Stan Lee. A primeira peça já foi um boom gigante da Iron. Esse com certeza vai sair muito E ele tem bem. troca de braços também, né? Ele tem sido apontando, como o Andrei bem citou aqui, que combina de alguma forma ali com o Homem-Aranha do meme. Então, e também a outra versão que ele está acenando aí para o público e tal. Enfim, para a sua coleção. Você pode colocar ele, essa posição de... Aí, Olha ele Vera tá acenando. mostrando. Mostrando com Tudo aquele com tchau, as outras aquele... peças atrás. Exato, fica muito Você não precisa bacana. nem colocar na coleção, você pode colocar, sei lá, na frente da tua prateleira de quadrinhos, dá pra Também. fazer várias composições no escritório. É muito bacana e, cara, esse coletezinho, esse pullover verdinho Pulloverzinho dele verde. é muito bacana. O óculos também, com a lente mais amarelada, é muito Aham, icônico. sim. Que era muito clássico dele, Muito né? clássico. Esse visual é o visual dele, camisa, como você falou, a blusa verde aí em cima, essa calça meio caque, assim, né? Sei lá, bege, não sei que cor.
exatamente o que é. Mas está disponível então a partir de agora a pré-venda do Stan Lee Legendary Years aí para você adicionar à sua coleção. Se você ainda não tem nenhum Stan Lee, essa é a sua oportunidade, não perca. E agora, outras peças que a gente mostrou em primeira mão na D23. Qual que o Vera vai colocar primeiro? Vamos ver. Essa peça, sinceramente, para mim é o grande momento aí do filme Doutor Estranho, que é a versão dele zumbi, a versão cadáver dele ali, que ele reanima para poder lutar contra a Wanda. Falamos da Wanda aqui mais cedo no bloco. Sim. E foi uma peça que quando apresentaram, o pessoal ficou louco, né? Também. Sim. Porque a qualidade, o efeito dele ficou muito bacana. Deve ser muito difícil fazer uma peça dessa com esse monte de dedinho, esse monte de mão, Os demônios esses aí espíritos, na- demônios, muito, muito complexo. E você essa vê a peça. conexão deles, eles têm esses veios vermelhos, translúcidos aí e tal. Tem Bem transparência, fiel. né, Exato, nos demônios exato. também. É importante lembrar, essa versão que o Vera tá mostrando agora é a versão regular, né? Mas também temos a versão... ainda estamos na versão regular, com todos os detalhes da base, assim. E temos a versão deluxe, que é a capa completa aí com os espíritos. Olha só, os detalhes aí da parte de trás da peça, incrível. Foi muito ousado, né? É uma Eu das achei peças muito aí ousado. realmente... Eu acho que ela fica ali, pau a pau com a Wanda, né? Que o pessoal Exato. quer, esse Doutor combina Estranho bem. vai... Não, os dois combinam muito bem os dois juntos, combinam, né? então. Eu acho que vai ser legal você montar esse cenário com E as o duas legal peças. é que ela apoia no chão. No chão, assim, na mesa ou na prateleira, ela não é grudada na peça. Então o pessoal, pô, essa peça vai ficar muito pesada. Não, ela tem essa sustentação aí da capa toda que vai na parte de trás da peça. Fica bem discreta, mas discreto que eu digo a sustentação, né? A sustentação, não a peça. porque a peça Ela chama realmente atenção. E o que o Rodolfo falou, essa translucência aí que ela dá com esse material vermelho, né, translúcido, se você fizer uma iluminação legal por trás ali, ela realmente puxa bem o vermelho. Os detalhes aí do rosto dele, esse rosto meio zumbi, Meio cadáver aí. zumbificado. Uma peça muito bonita. Uma peça que também Você é é fã prateleira. dessas versões zumbi, Rodolfo? Você gosta? Cara, eu acho essa peça especificamente é absurda. Eu gostei bastante. Não sou o maior fã de zumbi do mundo, não vou falar que nem o Andrei fala que gosta do Darth Maul só pra agradar o público, né? E depois, fora das câmeras, fala outra coisa. Mas essa peça... não, puxa saco. Mas essa versão eu achei fantástica, a boca dele e os efeitos, né? Todos os efeitos. Eu acho que o cara que desenhou essa peça deve ter gastado aí longas e longas horas para deixar ela exatamente do jeitinho que tá aí. E eu acho que, na coleção do pessoal vai ficar eu lembro quando a gente começou a pensar nessa peça, a gente recebeu material antecipado, né? Como acontece normalmente. E a gente viu um trecho da cena, a gente achou incrível. A gente ficou, nossa, como a gente vai conseguir reproduzir isso para uma peça física, né? E acho que a gente conseguiu um resultado, assim, excelente, visualmente. E, assim, o que vocês estão vendo na tela é o que o Andrei falou no outro bloco. Quem tiver a oportunidade de ir no Roadshow amanhã, vá para ver pessoalmente, porque apesar dela já estar muito bonita na tela, ao vivo... ela é estonteante, assim, é um negócio realmente que chama atenção e na sua coleção vai ficar maravilhosa. E é uma peça que a gente olha, eu já imagino o colecionador, quando essa peça lançar, ligando na loja, pelo amor de Deus, eu quero ela, preciso dela, não sei o quê. E eu tenho certeza que vai esgotar muito rápido, porque do jeito que tá a peça, vai acabar assim, ó. E outra que vai acabar assim é a nossa última peça desse bloco, que mostramos também na D23, Vera. Olha o homem aí. Essa é muito clássica, né? Darth essa Vader, cena. no seu momento de fúria, um dia de fúria de Vader. Um dia de fúria de Vader e a maior cena do Darth Vader, né? Num dos melhores Não, filmes com de certeza, Star Wars. acho que com certeza. Porque foi quando o pessoal realmente falou, caraca, esse é o Darth Vader. O pessoal que era só dos filmes, né? Que não lê quadrinho, Sim, olhou sim. e falou, nossa, agora eu vi porque o Darth Vader é o Darth Vader. Eu acho que não existe um fã de Star Wars que não goste dessa cena. Né? Sim, ela é incrível e muito bem representada. É representação de poder a cena, né? Não Exato, tem o que falar. de força. E é o maior vilão da história do cinema.
Então não tem muito o que falar. E a audácia da peça, você ter um personagem flutuando ali também é muito bacana. E ficou bem discreto, né? Sim, o encaixe dele. E você pode colocar ela na sua prateleira de diversas formas, né? Tanto de frente quanto de lado. Você consegue expor ela de diversas formas e fica muito bonito. E é muito legal porque apesar de ser uma cena do Rogue One, ela é totalmente clássica do episódio 4, por exemplo, sim. né? Que é a New Hope. Quando ele chega com a nave, a primeira cena, não é? Exatamente. É o início do filme. É o início do do filme. Que tem esse soldado aí rebelde, né? Que era um dos soldados ali da nave que levava a Princesa Leia e tudo mais. Ele tá flutuando aí com esse capacete branco, né? E lembrando que esse sabre com movimento, né? Que a gente colocou aí, que vocês estão vendo, teremos duas versões aí na mesma peça. O sabre tanto normal, só o bastão vermelho translúcido, como também... aí que vocês estão vendo agora no momento. Como também esse sabre com movimento para complementar aí, né? Que é uma peça que tem um movimento muito grande, Sim, né? e eu gosto quando dá essa opção de 2 sabres, igual a gente tinha no Obi-Wan com o Darth Maul, você também tinha a opção de trocar o sabre. Eu acho que é legal porque traz justamente aquilo que eu comento muito, que eu gosto, quando você tem uma estátua com movimento. Isso. Então esse sabre dá essa sensação. Não, e é legal que ele, por esse ângulo que tá mostrando aí, é impossível ver por onde que tá conectado o soldado, né? Ele simplesmente, visualmente, ele flutua. Ele tá flutuando, ele tá flutuando. Exato. Exatamente nesse ângulo, né? E a sombra também que colocaram da iluminação ficou muito bacana. E ele caminhando, né? Vindo em direção ao soldado. Incrível. Você peça, Darth Vader já esgota por ser Darth Vader. Bom, esse complemento, então, da base, tudo... É impressionante. Essa é uma das peças mais impressionantes aí de Star Wars que já fizemos. É uma boa conclusão de bloco. Pô, incrível. Né? Chegamos ao fim desse bloco. Incrível. Lembrando, novamente, licença agora de Star Wars é mundial pela Iron Studios. Vocês de qualquer lugar do mundo podem adquirir essa peça em ironstudios.com ou da Europa ali, ironstudios.eu. Certo? Aqui no Brasil já era, na América Latina, na verdade, a gente já tinha licença, mas agora de qualquer lugar do mundo as peças 1/4 e 1/10 estão disponíveis, inclusive esse Darth Vader maravilhoso aí. Então queria agradecer novamente a presença de vocês. Voltamos já com mais novidades. No último bloco teremos uma peça que nunca mostramos, no próximo também, mas no último bloco teremos uma peça que a gente jamais mostrou. Na verdade é o próximo bloco é o último, certo, Vera? O Vera tá rindo aqui, o próximo bloco é o último. Então fiquem ligados que no próximo bloco teremos uma peça jamais mostrada que está fantástica. Vocês não perdem por esperar. Até já. Chegamos ao último bloco deste Inside Iron Studios Day de setembro, com convidados novos aqui, Ivan Costa, meu querido amigo Ivan Costa, da Chiaro Escuro Studios, da CCXP, certo? E Redan, nosso insider, já esteve conosco aqui. Tudo bem? É a terceira vez, tudo ótimo. Então, convidado nem tão novo assim, né? Tipo, É, já é a né? terceira Você vez não, que o o cara Ivan- aparece aqui, né? O Ivan já apareceu, na verdade você já apareceu em outros quadros, né, Ivan? Em outros quadros. Eu lembro que a gente viu uma peça do Coringa e uma do Batman, Isso, não foi? fizemos unboxing É isso aí, a e gente tal. fez unboxing. Pô, da hora. Unboxing, é. Unboxing. E aí, Ivan, você tá chegando no CCXP. Conta um pouquinho pra gente. Fala pra galera seguir a Chiaro Escuro aí, explica o que é, quem não conhece e tal. Então, Chiaro Escuro Studios é uma das empresas fundadoras da CCXP. Entre outras tantas coisas, a gente representa vários artistas brasileiros e também alguns estrangeiros na venda de arte deles. Então, a gente faz esse trabalho de venda das artes desses artistas todos para colecionadores no mundo todo. Também fazemos um monte de projetos corporativos, que vão desde história em quadrinhos corporativa até pintar muro. A gente acabou de inaugurar um mural da Arlequina no Beco do Batman. Né? A gente tá com uma ação lá. A gente tá com uma ação lá vocês estão com uma ação lá na Ziv Gallery, e foi uma ação para a Warner.
Tem imagens aí, Vera? Quando você fala aí, a Vera vai colocar. E a gente faz um monte de projetos desse tipo. Assim, concept design, artistas da Chiaroscuro já fizeram vários aqui para a Iron. O próprio Márcio 1, Sim, né? sim. Para quem coleciona a Minico, olhe na embalagem, olhe na peça, tem o loginho da Chiaroscuro Studios lá. Exatamente. E além disso, eu também sou curador de exposições. A mais recente, que está rodando, nesse momento ela está em Sorocaba, é a exposição Batman Experience. Ela estava aqui em São Paulo, foi para Campinas, agora foi para Sorocaba. E lá na exposição tem várias peças da Iron e também vários designs que o Ivan Reis criou para as peças. Então dá para ver tudo isso lá. É isso. Então, vocês já está aqui embaixo, sigam a Chiaroscuro, sigam também as páginas, a página do Redan ali. @Redan Cosplay no Instagram. Exatamente. E CCXP também. Se você for na CCXP e apertou a mão do Jim Lee, ele é o culpado. Se você pegou um autógrafo do Frank Miller, a culpa é do Ivan. Então, já agradeço aqui o Ivan. Mas que temos de novidade boa aí que você gostou que já anunciamos esse ano, que está vindo? Desde o começo da CCXP, eu sou o curador de todo o conteúdo relacionado à história em quadrinhos. Isso. Então eu cuido tanto dos convidados, né, decidir quem virá naquele ano, e também os artistas que estarão no Artist Valley. Boa. Somando tudo entre convidados, Artist Valley e Chiaroscuro Studios, são sempre mais de 500 quadrinistas. É muita gente. É maior do mundo, né? É maior que San Diego, maior que Nova York, bem maior. E eu também cuido da programação de quadrinhos nos auditórios. Pôster oficial, tem várias coisas que passam por mim ali diretamente. E para esse ano, a gente realmente está no firme propósito de ser a maior CCXP até hoje. Então, são muitos convidados, são mais de 60 quadrinistas convidados esse ano. E entre os destaques, e já vão separando aí os quadrinhos para autografar, Mark Waid, Jim Starlin. Meu Guerra Infinita, vou levar, hein? Guerra Infinita, aproveitar. Se tiver peça do Thanos, leva também. Isso. Criador do Thanos. Então, criador também da Gamora, do Drax. Então tem bastante peça para levar, hein? Não levem só quadrinhos, não. Dá para levar dá para Minico. Então tem esses dois, mas a lista é bem mais ampla. Tem o Dan Mora, que é um quadrinista que está despontando agora na DC Comics. Ele é ótimo, ele vai estar aqui também. Bom, além dos brasileiros, né? Sim. Lucas Werneck, RB Silva, Ivan Reis, Leonardo Romero, Fábio Moon, Gabriel Bá, Jefferson Costa, todos eles vão estar lá. Estamos muito ansiosos. Vai ser bem legal. O evento desse ano promete demais. E como ainda tem uns meses até a CCXP, ainda tem muitas cartas na manga. A gente nem começou a anunciar, por exemplo, os estúdios, né? A gente não falou ainda praticamente nada sobre estúdios que estarão lá. E pode ter certeza, todos os grandes estarão lá. Todos. E também... Todos. Estarão bem, né? Não estarão... Muito bem. Estarão muito bem com aqueles stands gigantes, parece um carro alegórico, enorme. E com conteúdo também, né? O Auditório Thunder, que é o nosso principal auditório, ele tem tá com a programação já lotada para os 4 dias e com lançamento pré-estreia, presença de elenco. O Thunder, para quem não conhece, para quem não é do Brasil principalmente, é como o nosso Hall H ali, o Hall H da San Diego, né? Sim. Onde acontecem os grandes anúncios, os atores, os talents em geral, diretores. E aqui é no Thunder que acontece essa... O nome que a gente deu foi Auditório Thunder, com a diferença do Auditório H lá de San Diego, é que o nosso parece um palco de festival de rock. O palco, o Hall Age lá de San Diego, ele é uma grande sala. Eles pegam um pedaço do auditório, né? Um pedaço do pavilhão, colocam as cadeiras e um palco lá na frente. O nosso é em formato de estádio, tem LED para tudo quanto é lado. Então a gente consegue fazer ali no Thunder grandes eventos com luz, com som, com fumaça. É incrível, é incrível. Quem já teve oportunidade sabe o que é lá. Esse ano vai ser melhor ainda. Aguardem muitas novidades para o Auditório Thunder. E antes da gente falar das peças finais aqui, como eu prometi lá no começo, temos uma peça nunca mostrada, vamos mostrar pela primeira vez aqui. Nós também não vimos. Eles também não viram? É agora. Daqui a pouquinho vamos liberar a pesquisa para quem responder. Fiquem ligados no nosso Instagram que a gente vai liberar aqui para quem responder. Depois vai concorrer aqui ao nosso querido Mando e o Grogo 1/4 na nossa licença global de Star Wars. A partir desde o início do mês, a gente anunciou lá na D23.
Temos acabando aqui o tempo, ó. Vocês têm até o final aqui do programa para comprar o Boba Fett no Trono, 1 para 10 com 50% de desconto. É o speedrun aqui do Inside Iron Studios, que só aqui com 50% de desconto você consegue comprar durante o nosso programa. Então, fiquem ligados. Já agradecendo aí a todos que estão acompanhando a gente até agora. Compartilhem, continuem comentando aqui, conversando. A reação de vocês é muito importante. E se inscrevam no canal e ativem as notificações para quando a gente tiver com o vídeo, vocês saberem que estamos online, certo? Então agora, Ivan Redan, temos uma peça que essa já mostramos, porém, estamos ansiosos porque o filme está chegando aí. Opa! A hierarquia de poder na DC Comics vai mudar. Finalmente, cara. The Rock. Cara, o DC Nauta legal. sempre sofreu, mas, cara, vamos torcer aí pra... Adão Negro está aí. O Ivan, ele vem... cara. É lógico que a gente vai falar de DC, Ivan. Você acha que a gente já vai... Quando você tá aqui, você é um DC Nauta. Pois é. Contumaz, entendeu? Pois é. Sabemos. E ele está aí, está? Peço detalhes aí da Muito capa. legal. Eu queria que essa capa no filme ela durasse bastante. Eu tenho minhas dúvidas. Acho que o The Rock vai se livrar dela rápido no filme, mas na peça ela dá um detalhe muito maior, né? Esse Ela dá detalhe volume, né? Exato. Ela deixa a peça mais imponente. A peça é muito legal. Essas bases que vocês têm criado são sempre muito detalhadas, tão integradas com a história da peça. Deixa tudo mais rico, tá muito bonita mesmo. Você é fã do The Rock, Redan? Eu sou bastante, cara. Tipo, e o que eu ia falar, que o mais bizarro de tudo é que o The Rock, ele não usa muscle suit como a maioria dos atores usam, né? É Exato. tudo natural, tipo, você vê que é tudo marcadão assim, mas, cara, realmente ele é assim, entendeu? É bizarro, cara. Tipo, a academia é a vida dele. O cara posta vídeo 4 da manhã assim, fala aí, galera, pô, então tô aqui malhando, não sei o que lá. E, cara, é bizarro, entendeu? Inclusive teve essa notícia, né? Que ele não queria usar o traje com músculos e tal. Ele queria ser... E eu acho que ele até mandou o desafio, assim, pros outros atores, assim, falou assim, ó, galera, então, vou mandar o desafio aí pra vocês pararem de usar o muscle suit e, cara, e usar a roupa no... E é legal, cara, porque essa roupa, o tanto de texturas que ela muito tem, né? E detalhada, detalhes que a gente conseguiu capturar bem aí no traje dele. Então, uma sugestão que eu ia dar, tipo, na versão Deluxe, vocês podiam fazer a head do The Rock fazendo aquele negócio da sobrancelha assim. Será que ele vai fazer? Não, no filme ele tem que fazer, cara. em É qualquer o nosso momento. primeiro The Rock, inclusive. É o primeiro- Da é o primeiro? Iron Studios, nunca fizemos né, The Rock. Muito legal, cara. Muito legal. Você gosta do personagem, Ivan? Tá ansioso pro filme? Eu lembro lá na CCXP, quando anunciaram o filme do Shazam, do Black Adam, a gente conversou até. Você tá ansioso? Quando teve naqueles painéis da Iron na CCXP para definir quais eram os itens da próxima série do Ivan Reis, lembra? Eu fiquei fazendo campanha para a peça do Shazam. Porque eu sou fã do Shazam desde sempre. Assim, da minha lista de personagens favoritos da DC, ele é um dos 4. Então eu tava fazendo uma campanha de Shazam. Então esse filme do Adão Negro, eu tô bem ansioso para ver mesmo. Pela presença do Adão Negro, mas também pelos outros personagens da Sociedade da Justiça que vão estar lá. Legal. Exato. Coloca de novo aí, Vera. Teremos o Gavião Negro, o Hawkman, né? Vai ter o Hawkman, vai ter o Senhor ter o- Destino, Senhor Isso, Destino, que é o Pierce Brosnan, né? que é o Pô. Pierce Brosnan. Então, Tá muito legal. A Esmaga Átomo, né? então é muito legal ver esses personagens chegando no DCU, né? Sim. Não, e Finalmente, o né? detalhe na base, os hieróglifos ali, né? Essa cabeça de Anubis, certo? Esse deus cachorro aí dos egípcios. E é engraçado que tem, não sei se realmente é isso, que tem uns boatos de que no segundo filme do Adão Negro eles vão tentar reintroduzir o Superman. Será que é no segundo? Eu tô achando... Será? Então, porque depois... os boatos, eu não sei de nada, mas os boatos estão rolando nas internets. Opa! Sim. É que teremos aí Superman já... Na verdade, no DC Fandom de 2020, já tava rolando esse boato que ele ia enfrentar o próprio Superman, né? Sim. E agora, se o Superman vier nesse filme, vai ser um negócio... Tá todo mundo esperando, porque a Warner tá devendo umas boas notícias pros fãs, né? Então, esse tipo de surpresa vai ser muito, muito bem-vinda mesmo. Não, e o que vai deixar o filme um hype ainda maior, né? Um Pois é. sucesso maior. A galera gosta do The Rock, né? Muita gente não conhece a fundo o Black Adam, mas o The Rock em si, ele já é o personagem, assim. Então, é Ele legal é ver ele muito- nesse universo dos heróis
com esse visual muito legal. Acho que ele combina com o personagem. Combina. Vamos ver como eles vão tratar o Black Adam, se ele vai ser esse anti-herói mesmo, ou se ele vai ter a parte de vilania, que o Black Adam, originalmente... Afinal de contas, né? Exato, é um vilão, né? É um vilão do Shazam e da sociedade. Então, agora, é legal lembrar que o The Rock fala desse filme há muito tempo. Sim. Muito tempo. Ele fala que quer ser o Adão Negro, quer ser Adão Negro. Nossa, esse filme deve estar em produção há o quê? Sei lá, 10 anos. Faz Ele uns fala 5 anos há no muito, mínimo, muito tempo que ele quer fazer esse filme, interpretar esse personagem. Então, finalmente chegou a hora, né? Finalmente, estreia agora no comecinho de outubro, né? Se eu não me engano. Acho que é. E a peça já está disponível para pré-venda. Então você que quer chegar no filme, porque assim, você pode esperar o filme para ver se você vai gostar e fazer a pré-venda. Mas pode ser que depois, na hora do filme, já não tenha mais Esgotou, para fazer a pré-venda. Então, se você... Já reserva o seu, porque já. visualmente é incrível, né? Tá super legal. Como o Redan comentou aqui, o The Rock é enorme. Tudo natural, Ele cara, é tudo um natural. super-herói. Tudo natural, Peguei irmão. o meme, viu? Peguei o meme. Ele é o super-herói dos quadrinhos vivo, assim, né, Sim, cara? Ele tem realmente esses músculos Ele aí. é muito carismático também, tipo, eu acho que talvez ele tenha o potencial para fazer com que o Downey Jr. fez com o Homem de Ferro, né? De você adicionar a personalidade pro personagem e, tipo, tornar ele grande, que nem o Downey Jr. fez com o Homem de Ferro também. Puxar o Black Adam para o hall aí dos grandes personagens da DC. Sim. E é muito legal que ele, de novo, ele queria muito fazer esse personagem. Então, ao contrário de alguns atores que, tipo, fui contratado, fui lá e fiz, ele tá nessa há um tempão. Então, ele tá, de fato, defendendo o personagem, né? Então, se o filme for legal, o filme ir bem, talvez a gente veja muito The Rock como... Ele era tipo um promoter do filme, né? Exato. Era sempre ele que falava sobre É o legal filme. porque isso é uma parada que os filmes da DC a gente não pode negar, né? Então, pô, o Jason Momoa faz muito isso também com o Aquaman, a própria Gal Gadot com a Mulher Maravilha. Então, são realmente atores que abraçaram esses personagens do The Rock. O que é muito legal mesmo, porque isso é uma coisa razoavelmente até recente. Porque eu lembro do primeiro filme do Superman, que o ator que fez o Lex Luthor, ele deu uma entrevista super polêmica que ele falou assim, estando em Hollywood, em algum momento eu ia ter que fazer um filme de super-herói. Então, assim, meio, tipo, desdenhando, né? Tipo... Então... O Gene Hackman, você tá falando lá? Não, nada. Ai, caramba. O Kevin Space? Não, o cara que fez a rede social, esqueci. Ah, o nome tá. dele. Pô, nem lembra desse cara. Não consigo gostar desse cara, não. Esse Então, Lex Luthor. é tipo um Lex terrível. Luthor Não vale. Então, aí o cara soltou essa. Enquanto na Marvel, talvez até por contrato, os caras sempre ficam, não, porque eu sou Homem de Ferro, porque, né? Thor, né? Os Não, eu caras sou Thor. gostam. Então, isso, ainda mais com a força de rede social hoje em dia, né? Isso acaba tendo uma... prolonga, assim, tanto Exato. a expectativa pelo filme, quanto o pós-filme, o hype deixa- no filme. Deixa a galera animada, né? Não é que tipo, o cara foi lá vestir uma roupa, e... Não, ele vive o personagem, ele entende que aqui tem um fandom que associa, né, que está interessado em associar as duas coisas e que isso tem benefícios para ele e para o estúdio e para o próprio certeza. filme. Então é legal, de novo, o The Rock tá nessa vibe. É isso. Que ele tá nisso, de novo, faz um tempão. Ele adotou o personagem, né? Que nem o Ryan Reynolds fazia com o Deadpool também, de Exato. sempre falar, de sempre interagir. Não, eu sou do Deadpool, ele se comportava como Deadpool nas redes Ah, sociais. exato. Então ele meio que vira o personagem e isso tem benefícios de ambos os lados. Sim, com certeza. E então esse é o grande lançamento aí da DC aí pro próximo mês. Vocês podem conferir essa peça também ao vivo amanhã aí no Roadshow, lá na Gabriel Monteiro da Silva 946. E agora, a última peça deste Inside, a peça tão aguardada que ninguém Os tambores. jamais viu, certo? E como o Ivan tá aqui, tinha que ser, Ivan. Cara, O nosso querido Batman, muito bom, Bruce cara. Wayne, Olha que legal. na sua versão Unleashed, que é a nossa versão original aqui. Já tivemos aí o Superman Unleashed, Nossa, que legal essa base. já tivemos o Thor Unleashed, da Marvel, né? Aham. Que inclusive o Thor Unleashed chegou recentemente e esgotou em em tudo que é 2 lugar. horas, esgotou junto com o Scorpion. Foi Exato. bizarro, assim. E agora temos aí o Batman Unleashed, Cara, com essa base, muito como o Ivan legal. falou, altamente detalhada, vários easter eggs. Olha aí, podemos ver a grappling A gun. Grapple Gun. Cara, Dele que aí. legal. É o capacete do Mr. Freeze ali atrás? É uma cúpula de gelo. uma cúpula de- ali, é, é pô. aquela cúpula do Mr. Freeze, né? É, sim. É escalão pra 10 ou 1 pra 10, escalão pra 10. Linda, olha que legal. Não, cheio de detalhe, né, cara? Pra ser 1 pra 10, assim.
Como a gente trouxe ali que o Thor também tinha muitos detalhes Muito. na base, E né? é massiva a peça também. Ele tá com os batarangues ali na mão Cara, direita muito também. legal. É muito legal ver essas peças 1/10 com esse nível de detalhe, né? Sim, Porque eu gosto também. elas ficam muito ricas, muito, muito, muito. É uma Nossa, evolução cara, da própria Iron, né? muito Com o legal. tempo vocês foram deixando essas bases cada vez mais legais. Elas estão muito... Olha que lindo Sim. isso. Essa peça vai esgotar rápido que nem o Thor, cara. Com certeza. Com Não, certeza. e o número tá de muito detalhes, né? A capa, o cinto de utilidades. Agora que eu vi, ele tá segurando os batarangues ali com os Isso, dedos ele tá assim. na mão direita ali, ele tá entre os dedos Cara, ali, né? que Os legal. batarangues. Então, tá tão legal que quando a gente... Você perguntou, é um 10? Né? Porque, assim, pelo nível de detalhe, parece que é maior. Por isso que é mais impressionante, por ser 1/10 e ter tudo isso de detalhe. Porque geralmente, tipo, quando a peça tem muito detalhe, costuma ser 1/4, assim, mas, cara... O olhinho branco ali do comics, né? Que é... Sim, clássico, tem que ser. Cara, que legal. Ele, assim, é um visual original, né, nosso. De você. Então a gente baseia em quadrinhos, nos games. Ele tem bastante coisa ali que dá pra lembrar do visual da linha Arkham e tal. A capa em tecido, Ah, em tecido. né? Boa. O Thor também tinha capa em tecido, o Superman também capa em tecido. Então, O Grievous também tem capa em tecido, né, também, o né? Grievous Agora também vocês estão capa em tecido. ensinando de tecido. Então, porque é isso que vocês estão falando. O fato da gente botar a capa em tecido, ele também dá. E essa pose museu, né? Ela pode deixar um pouquinho mais aí, Vera. Ela dá esse aspecto deixa. de museu e de imponência que parece ser realmente uma peça de uma escala maior, né? Sim, ela parece uma peça bem maior. Olhando assim, parece uma peça bem maior mesmo. Eu podia jurar que era legal. 1/4. Vale pra tua coleção, Ivan, ou só preto e branco entrar lá? Foi só preto e branco, minha vida tava fácil. É que tem de estátua lá em casa. Não, super vale pra coleção, gente, sério. Linda, linda demais. E 1/10, não tem como reclamar que não tem espaço na minha casa. Poxa, 1/10, vai caber, Não, mas, cara... É uma peça meio definitiva, Nossa, de verdade. muito Ela tá detalhado, muito bonita. muito legal. Olha, com capa de tecido e tudo. Vocês gostam mais dessa versão do Batman com a capa preta e tal, ou daquela capa azul? Qual que é o teu favorito classicão. ainda? Então, cara, se eu fosse escolher, tipo, um favorito... É que é complicado, cara. Eu acho que ele com a capa azul é bem mais icônico, né? Você olha pra ele e fica, caramba, esse é o Batman. Mas só que faz muito mais sentido ele usar uma capa preta, porque, pô, é isso, tipo... Ele é à sempre noite, né, cara? Exato, é à noite. Tem uma piada que fala que, por exemplo, que ele bota o Robin com roupa colorida, porque é pro Robin, tipo, apanhar, tomar o X e ele ficar na boa, né? Mas é isso, eu penso assim, pô, se eu fosse o Batman, eu só iria usar roupa preta. Então, o que eu mais curto, assim, apesar do azul ser mais icônico, o mais curto realmente é o preto. Eu acho que combina mais com o Batman, com a personalidade sombria dele. Né? Eu acho que a capa azul funciona para algumas coisas. Então, quadrinhos funciona. Para Adam série de West meia funciona, evidentemente. Mas, por exemplo, nessa mesma base, se você coloca um Batman com capa azul, ia ficar estranho. Porque a base tem um drama, né? Ela quebraria, né? Tipo, Quebraria, porque a capa azul e o uniforme cinza, ele apontam para um outro caminho. Vocês lançaram uma peça do 1/10 do Ivan Reis, que era o Batman e o Robin, e ele tá com a roupa azul. Tipo, quase super amigo. bem light, super, bem super light, amigos, então funciona pra caramba, eles estão correndo. Então a vamos peça é toda ajudar o mundo, dinâmica, Então, a peça é super dinâmica, os dois estão correndo, apoiados num pé só e tal. Faz sentido, mas uma peça dessa, eu definitivamente prefiro essa versão mais E dark. um detalhe que, pra mim, faz muita diferença, que é a cueca por cima da calça. Eu adoro a cueca em cima da calça. E aí que tá, e não fica ridículo, porque como ele tá usando todo esse preto, né, você ainda consegue levar a sério. Agora, se ele tivesse todo de azul, assim, você ficaria, pô, Batman. Nunca, cueca em cima da calça nunca fica ridículo, é um clássico. Inclusive, eu espero o retorno nos quadrinhos, as cuecas todas voltarem sim, aí sim. na calça. Full comics, eu né, cara? Ciclope com cueca em cima da calça, Wolverine. Todos os heróis tiraram a cueca, cinema, né? Tipo, todo mundo, não, eles botaram pra dentro. Não, né? Espero que eles não tenham Pararam, tirado a cueca. Opa. Pra combater o crime ficaria complicado. Então, Bem complicado. Ivan, gostou? Muito, as peças estão muito legais. Assim, a gente guardou essa linha Listed, é uma linha que a gente vai trazer novos personagens aí. A gente ótimo. começou com esses 3, né? Inclusive a gente fez umas eleições no nosso Instagram, então a gente colocou ali o Batman pra lutar com o Homem de Ferro. O Batman ganhou, na opinião popular, né? Colocamos o Superman pra lutar com o Capitão América. O Superman ganhou também, o maior herói de todos os tempos. E botamos a Mulher Maravilha pra lutar com o Thor, e aí o Thor venceu.
se eu não me engano, Superman e Capitão América foi muito acirrado, assim, as outras Não foram... importa quem venceu. O Ganhou. povo ama DC, a verdade é essa. O povo sofre, Então, mas ama DC. agora temos essa primeira linha, a primeira série completa aí com esses 3, e a gente vai trazer mais em breve, mas essa peça já está disponível para vocês fazerem pre-order. Eu tenho certeza Legal. que a galera nesse momento nos comentários deve estar pirando, porque a peça ficou realmente Ficou incrível. muito boa. A galera é fã de Batman, né? Acho que o Batman é um dos personagens mais... tem a fanbase aí maior aí do mundo dos colecionáveis. Com certeza o Ivan é um expoente desta fanbase de Batman. Até a exposição de Batman eu faço, né? Exatamente. Pois É é. suspeito Então, pra falar também, né? essa daí também estará amanhã no Roadshow para vocês presenciarem. Então, queria agradecer vocês dois pela presença. Queria agradecer a todos vocês que estiveram acompanhando aqui. Lembrando, amanhã, já falei aqui, Roadshow na loja da Concept Store da Iron Studios, na Gabriel Monteiro da Silva. Temos também, a partir de hoje, sexta-feira, aqui está rolando o início das comemorações de 1 ano do Jurassic Park Burger Restaurant. Então, temos um combo novo ali, um sanduíche novo com comemorando esse 1 ano de Jurassic Park. O sanduíche está maravilhoso. O Fábio Moon fez um trabalho incrível. Não o Fábio Moon, quadrinista, o nosso chefe lá. O chefe. O nosso chefe lá na Jurassic Burger. Então, quem tiver a oportunidade também de ir visitar aí no próximo mês para adquirir, não, para experimentar este novo, essa nova iguaria aí que preparamos. E é isso. Entrem agora no Instagram para responder as perguntas, a nossa pesquisa de opinião e poder concorrer aí ao Mando e o Grogo 1/4. Tem os últimos minutinhos aqui para comprar no Speedrun de 50% de desconto Boba Fett. E a gente se vê aí na próxima edição, no mês que vem. Que mês que vem? Outubro é Halloween. E estaremos com o nosso programa de Halloween. Aí todos sim. trajados a rigor aí, como pede esta data tão especial que eu gosto tanto. Valeu, Ivan. Obrigado, Redan. Obrigado a todos vocês que acompanharam. E nos vemos em breve, Ivan. Nos vemos na CCXP em dezembro. De 1 a 4, até lá. De 1 a 4. Valeu.